Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 1, começando com a primeira palavra do primeiro versículo, Atos 1:1. Lucas, fazendo parte do grupo de gentios que escreveram a palavra de Deus, ele disse: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E olha o que ele diz: determinou-lhes, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos hoje, o estilo de vida produzido pelo Espírito Santo. E eu quero repetir: o estilo de vida produzido pelo Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é somente algo opcional que é adicionado à nossa experiência de salvação. Para alguns é, para outros não é, e etc. Isso é uma declaração ousada, mas eu faço sem medo de errar. Sem o batismo no Espírito Santo, você nunca vai conhecer a totalidade de Deus em seu coração e em sua vida. E eu quero falar hoje, eu vou pregar alguns minutos, mas isso é algo que pode ser conversado por semanas, para ser sincero com você. O estilo de vida produzido pelo Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, Pai, enquanto ministramos. Nós entendemos hoje que nós não podemos fazer nada a não ser que o Senhor nos ajude. E eu oro, enquanto passamos a palavra de Deus, que o Senhor venha nos ajudar para que nós não venhamos a distorcê-la, mas que nós venhamos a compartilhar da maneira certa essa verdade, que é dada para a salvação da alma do homem. Venha nos ungir não somente para pregar, mas unge esses para ouvir. Milhões de milhões que assistem pela televisão, meu Senhor, eu sei que estão famintos por uma caminhada mais profunda com Deus. Que o Senhor use essas palavras aqui para acender essa chama como se fosse uma labareda do Espírito Santo. E eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Algum tempo atrás, saímos de Nova York a caminho de Israel e voamos a noite inteira. E tínhamos que fazer uma obra para a televisão no estado de Israel. E eu estava acordado o dia antes daquilo, toda aquela noite, e então todo aquele outro dia. E descemos em Tel Aviv. Então, levado de carro de Tel Aviv até Jerusalém. Chegamos na cidade do rei, a cidade de Jerusalém. Ali, possivelmente no pior momento do dia, quando o tráfego estava literalmente insuportável, as ruas estavam cheias de pessoas. Era mais ou menos 4 horas da tarde. E como mencionei, eu estava muito preocupado e a França estava ao meu lado. E eu meio que me assentei ali, o motorista estava dirigindo naquele trânsito maluco no coração de Jerusalém. E eu fiquei pensando assim, preocupado,
eu simplesmente olhei para fora da janela à minha direita. E quando eu fiz isso, naquele momento, eu fiquei chocado porque eu não sei nem como explicar, talvez não vai significar muita coisa para você, mas eu não sabia onde estávamos em Jerusalém. Mas quando eu olhei, o carro estava parado, esperando que o trânsito se movimentasse, e eu olhei para fora da minha janela no Calvário. E eu estava contra aquele céu de fim de tarde, bem abaixo daquela montanha, há uma estação de ônibus ali agora, grande ônibus a diesel, alguns estavam estacionando, outros saindo, e ficamos parados ali, eu acho que talvez 3 ou 4 minutos, e eu acho que vários pensamentos começavam a vir até a minha cabeça, algo tão importante assim, tão significante, tão valioso, que o próprio Jesus disse: se você perder sua própria alma, o que é que você pode ganhar? O que é que o homem pode dar em troca da sua alma? E Jesus, naquele monte, comprou minha redenção. Talvez não ia ter afetado você dessa maneira, mas eu acho que eu nunca vou conseguir passar por isso. E os meus olhos cheios de lágrimas, eu disse: Senhor, por quê? Parecia que há tão pouco respeito. Aquela fumaça de diesel enche o ar dali, daquele ponto de ônibus, bem aos pés daquele monte. E ali um lugar onde um preço alto foi pago, um preço estupendo, um preço que é tão alto que a mente humana não é capaz de compreender, o intelecto não pode começar a entender. E a maioria do mundo não sabe ou entende. Tudo o que ele fez, todas as coisas que ele fez, valem muito mais do que somente a salvação da alma de alguém. E é do que eu quero falar hoje. Eu vou fazer algumas declarações que vão ser, de alguma forma, controversiais nessa mensagem, mas eu acredito que sejam verdadeiras. Eu acredito que Deus, por mais simples que sejam, me deu. Eu estava pregando há um tempo atrás em um culto, não diferente desse aqui, pregando sobre o Espírito Santo, e em minha mensagem eu mencionei a passagem que eu li para você nessa tarde, quando Jesus ordenou para que eles fossem a Jerusalém e esperassem ali a promessa do Pai. E enquanto eu pregava, o Espírito Santo, ele parece que quis levar a minha mente, o meu espírito, para um lugar. Era como se ele estivesse me puxando e parou ali. E Deus disse: não passe dessa palavra, ordenou-lhes facilmente. Eu não pedi que eles fossem a Jerusalém. Eu não disse se as condições fossem boas, mas eu exigi deles. É um termo militar que significa: eu não vou aceitar desobediência, me obedeça. A sua experiência como cristão não vai ser muito boa, a não ser que você seja batizado no Espírito Santo. Muito bem. Em primeiro lugar, a salvação que você tem agora, se eu pudesse relacionar a palavra salvação à sua experiência de nascer de novo, a sua salvação vai ser muito pouco para o reino de Deus.
Agora, antes de você ficar nervoso com isso, pense nisso por um momento, eu quero repetir. A sua salvação vai fazer muito pouco para o reino de Deus. Eu não disse que não vai fazer nada, vai fazer muito pouco para o reino de Deus. O que você quer dizer com isso, Jimmy Swaggart? Muito bem. A sua salvação, a sua experiência de ter nascido de novo, sua conversão, aquilo que você chama de ser salvo, vai fazer muito para você, uma eternidade de bondade. Como eu mencionei, é a coisa mais importante que já aconteceu ou que vai acontecer na sua vida. Mas vai fazer muito pouco ao reino de Deus. Se você só for até aí, me ouviu? Você está entendendo o que eu digo? Se você for salvo e parar aí, sim, seu nome está escrito no livro da vida, sim, você vai para o céu, sim, se você morrer, você vai direto para a glória, sim, se o arrebatamento acontecer, você vai direto para o céu. Mas quando o assunto é fazer com que o reino de Deus se expanda nesse mundo, trabalhando por Jesus, se você parar aí, você não vai fazer muita coisa para Ele. Você precisa continuar e ser batizado no Espírito Santo. Essa é a razão pela qual Jesus disse, Ele ordenou a eles, vá até Jerusalém. Eles foram salvos, eram homens e mulheres salvos, mas sem esse poder, eles não iam poder fazer nada. Na mente de Deus, isso é tão importante para a igreja, que as palavras não podem, como é que eu vou dizer, eu não consigo encontrar o termo certo para te mostrar quão importante isso é. Uma denominação inteira ficou rica e construiu grandes catedrais, e não há nada de errado com essas coisas, e eles educaram seus pregadores, mas eles negaram, ignoraram isso do que eu falo hoje, e eles morreram completamente, absolutamente, completamente mortos, até que hoje eles já não têm mais influência e nem são usados pelo céu. Eles podem até falir, e o céu nunca quer saber. Eu estou falando de várias grandes, poderosas e ricas denominações. Podem fechar as portas hoje. Você está me escutando? Porque o único poder que Deus reconhece, o único poder, nós acabamos de construir uma igreja novinha em Baton Rouge. Então não venha me levar a mal, mas senhoras e senhores, vocês podem construir as maiores igrejas no país, você pode fazer com os melhores materiais possíveis, você pode colocar até folha de ouro no púlpito, você pode colocar os vídeos mais caros, e você pode chamar pessoas da Itália para fazer os seus desenhos religiosos, mas se você não tiver o Espírito Santo nessa igreja, você desperdiçou o ouro, você desperdiçou a madeira, você desperdiçou a prata, você desperdiçou tudo, porque o poder da igreja é o poder do Espírito Santo. E eu não tenho medo de falar isso. Eu não fico gaguejando. Eu vou dizer da maneira mais ousada que eu posso dizer. A denominação batista precisa do Espírito Santo. A Assembleia de Deus precisa do Espírito Santo. A metodista precisa do Espírito Santo. A igreja de Deus precisa do Espírito Santo, e você precisa do Espírito Santo também. Kenneth Godby foi ele é um dos missionários mais poderosos que o nosso movimento já produziu. Missionário na África, eu tenho certeza que alguns de vocês escutaram falar do Kenneth Godby. Ele estava dirigindo
Eu acredito que foi no oeste da África. Ele estava dirigindo em uma estradinha de terra, num daqueles carrinhos pequenininhos que alguns de vocês não sabem do que eu estou falando, mas não importa. E o Espírito de Deus disse: há uma vila aqui, eu quero que você pare, eu quero que você pregue nessa vila. E nessas tribos da África, milhares de pessoas estão ali e falam línguas diferentes, dialetos diferentes. Eu acho que esse aqui era o dialeto Ife. Então ele saiu dali e perguntou: seria possível para que eu falasse ao seu povo? E o chefe falou: o que você quer falar? Tudo isso através de um intérprete. Ele disse: eu quero falar a respeito de Jesus. E o chefe disse: eu escutei a respeito de Jesus, mas isso nunca foi pregado em nossa vila. E você pode vir, ia ser muito bom que você viesse. Nós queremos que isso aconteça. Queremos que você pregue. Estamos cansados de bruxaria, estamos cansados de voodoo, estamos cansados das modinhas, estamos cansados de tudo. E escutamos falar que Jesus pode quebrar as correntes e nos libertar. Então, ele pregou uma mensagem, saiu do seu carro, uma mensagem através da intérprete. As pessoas ficaram de pé assistindo e escutando. E ele perguntou quem queria ser salvo para vir até a frente. Um número grande veio. E ele orou, fez uma oração curta, não diferente daquilo que eu oro com milhares de pessoas nessas cruzadas. Ele estava fazendo de uma forma muito simples, porque não sabiam nada do Evangelho. E eles oravam e ele foi embora. E na cabeça dele, o Kenneth Cobb se perguntava por que Deus queria isso, porque eles precisavam tanto de uma igreja ali. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer, mas nós já temos tantas coisas para fazer. Mas ainda assim ele obedeceu a Deus. 6 meses depois, ele estava voltando na mesma direção. 6 meses tinham se passado e o Espírito do Senhor disse: aquela vila está aqui que você ministrou 6 meses atrás. Eu quero que você pare e pregue de novo. E ele disse: muito bem, Senhor. E ele disse: eu quero que você pregue sobre o Espírito Santo. Ele disse: Senhor, olha, agora muitos de vocês não entendem, mas eu entendo como ele pensou. Ele disse: Senhor, eles não sabem nada da salvação. E eu tenho que pregar o Espírito Santo para eles, eles nem vão saber do que é que eu estou falando. E o Senhor disse: pregue sobre o Espírito Santo. Agora, olha, mais uma vez, é difícil se você nunca esteve nessa posição de entender, mas você está lutando para ter certeza que você tem a mente de Deus. E depois é fácil falar, mas antes de acontecer, às vezes é difícil. E ele disse: o Espírito Santo, Senhor, eles nem vão saber, eles não vão saber do que eu estou falando, não vão entender. Eles só escutaram uma mensagem na vida inteira deles. E agora o Senhor quer que eu pregue sobre o Espírito Santo? Eu disse: pregue sobre o Espírito Santo. Então, mais uma vez, ele viu o chefe estava contente em vê-lo. Eu quero falar: muito bom, vem e fale. Ele pregou, falou de Jesus, pregou sobre o Espírito Santo, pensando: Senhor, o que é que eles vão fazer? E algumas pessoas vieram ser cheios. Uma senhora específica ficou de pé ali. Através de um intérprete, ela fala com ele e ela diz: eu quero ser cheia do Espírito Santo. Ele orou por ela e daqui a 1 minuto ele estava falando em outras línguas. Ele disse: ô senhora, quando é que você foi salva? Porque você precisa estar salvo antes de ser cheio do Espírito. E ela disse: eu estou surpresa com você. Ela disse: eu não estou entendendo a sua pergunta. Você veio aqui 6 meses atrás e você pregou e eu fui salva. Ele disse: senhora, ele disse: olha, eu só preguei um sermão e eu nem podia, ler muita coisa, eu não tenho nada, na sua língua. E ele disse: tudo que você fez foi repetir essas palavrinhas que eu disse. Você quer dizer que realmente você foi salva? Sim. E ele disse: espera aí então, irmã,
Ele perguntou: você ainda está envolvida nessas coisas a respeito de oferecer incenso e sacrifícios para esses deuses pagãos, para essas bruxarias? E ela disse: ah, não, eu fazia isso, mas 6 meses atrás eu fui salva e parei com isso. Eu estou falando do poder do Evangelho. Aleluia! E ela disse: agora eu tenho ainda um poder maior, que Jesus me encheu com o Espírito Santo. E eu vou ganhar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo e todos que eu possa encontrar. Foi tão importante que Deus mudou o caminho do missionário para que aquela mulher fosse cheia do Espírito. Muito bem. Segundo ponto. Vão existir diferenças em você depois que você for batizado com o Espírito Santo, assim como houve diferença depois que você foi salvo. Eu quero falar disso de uma outra forma. Quando você entregou seu coração para Cristo, Ele entrou na sua vida e em seu coração, e houve uma mudança milagrosa que aconteceu, baseado naquilo que você era, não é? Quando você é batizado no Espírito Santo, mais uma vez mudanças vão acontecer na sua vida, assim como aconteceram antes de você ser cheio do Espírito. Eu estou falando a respeito de uma mudança milagrosa. O seu estilo de vida vai mudar. Entenda o que eu estou falando. Todo o seu estilo de vida muda quando você é batizado com o Espírito Santo. Talvez você tenha sido cheio e não mudou. Ah, mas aí já não é culpa do Espírito, aí é sua culpa. Me ouviu? Isso não é culpa do Espírito, a culpa é sua, porque se você permitir que Ele tenha liberdade na sua vida, vai haver uma mudança milagrosa que vai acontecer na sua experiência espiritual. E eu quero repetir: primeiramente, seu estilo de vida muda quando você é batizado com o Espírito Santo. Jimmy Swagger, eu mudei quando eu fui salvo. Eu sei que você mudou, mas quando você é cheio do Espírito, irmão, você vai ver uma mudança como você nunca conheceu antes. Do que você está falando? Eu estou falando do seguinte: quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas que você costumava fazer como cristão, diga sim, você não pensava que eram ruins. Mas agora que você é batizado com o Espírito Santo, você já notou, o Espírito Santo começa a dizer: não, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, vá aqui, não vá ali. Você está entendendo? Seu estilo de vida muda. Aleluia! Glória a Deus! Eu digo, há uma mudança que acontece. Em segundo lugar, você fica um pouco fanático. É verdade. Quando você foi salvo, você foi transformado, e as pessoas do seu trabalho sabiam disso. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, vai acontecer uma mudança tão grande, porque agora o Senhor começa a afinar você como instrumento. Alguns de vocês estão sentados aqui nesse auditório agora, e milhões de vocês me assistindo pela televisão, meio que olhando para mim com um olhar assim: eu não sei, meu irmão, eu sei. Alguns de vocês se assentaram aqui hoje, vocês assistem a televisão e você diz: muita dessa coisa que eu gosto e muita dessas coisas de Jimmy Swagger eu não gosto. Eu não gosto que vocês ficam batendo as mãos, levantando as mãos. Eu sei que você não gosta. Eu entendo perfeitamente. Eu sei, é porque você ainda não tem tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele te salvou não para que você seja membro de uma igreja, mas Ele te salvou para te encher com o Espírito Santo, e as coisas de Deus venham se tornar importantes em seu coração e em sua vida. Veja bem, você pode ser salvo e ir para o céu e ainda assim estar todo enrolado em muitas coisas que são religiosas, mas não são de Deus. Você está me entendendo?
Veja bem, a salvação te separa do mundo, mas o Espírito Santo te separa de uma religião morta e fria. Quando você é cheio do Espírito Santo, toda a sua vida vai mudar. Eu digo, antes você era cheio do Espírito e talvez você era meio diferente, mas a maioria das pessoas iam para a igreja como algo que eles faziam. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a igreja está dentro de você. Você entendeu? A igreja está em você, onde quer que você vá, a igreja acontece. Quando você está no trabalho, ali é a igreja. Quando você vai para casa, ali é a igreja. Quando você está na rua, ali é a igreja. Quando você vai para qualquer lugar, ali é a igreja. Porque aquele que está dentro de você, flui como um rio. De dentro do seu ser vai fluir rios de águas vivas. Meu Deus, eu estou pregando hoje. Aleluia! Quando você é salvo, e até vocês, eu vou chegar em você, pentecostais, que foram cheios do Espírito, e vocês ficam paralisados. Você está paralisado. Se você puder escutar algum desses pregadores aqui, ou qualquer pregador que prega o Evangelho de Jesus Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo, e se assentar ali como se fosse uma lesma, nunca fala amém, nunca dá um glória a Deus, nunca responde nem um pouco ao que ele está dizendo, o rio não está fluindo em seu coração e em sua vida. Bem, eu não quero me transformar em um espetáculo. Eu sei que você não quer, mas veja bem, as coisas no céu, não, olha só, na terra é o contrário do que diz respeito ao que é no céu. Você me entende? Veja bem, as coisas que parecem ser certas aqui, não parecem ser certas lá em cima. Você vai para a igreja e você se assenta ali, e você se assenta e fica ali por 2 horas olhando para o público. Agora, isso para você pode parecer que é algo bom, mas não parece que é certo lá em cima. Você me entende? Glória! Você me entende? Os anjos estão gritando na glória. Os anjos estão louvando a Deus. Os querubins estão gritando, Santo, Santo, Santo. E eles estão esperando para que você comece a louvar ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! Você pode dizer, eu não faço isso, eu não fui criado assim, Jimmy Swaggart. Como você foi criado não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Bem, eu já estive na igreja a vida inteira que não era assim. Isso não tem nada a ver com isso. Mas na minha personalidade, irmão, quando o rio chegar na sua vida e começar a fluir, vai haver uma resposta, porque Deus te salvou e te encheu com o Espírito Santo, para que você possa sair e fazer com que o inferno fique miserável e tirar as pessoas das trevas e libertar os cativos. Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso falar? Todo grito, todo louvor na terra, toda exclamação de alegria no Espírito Santo. Veja bem, os cristãos não têm felicidade, os cristãos têm alegria, e são coisas diferentes. Veja bem, o mundo, eles têm felicidade. Se ganham um casaco, ficam felizes. Se encontram um buraco nele, ficam infelizes.
Eles ganham um carro novo e ficam felizes. Eles encontram lama no para-choque e ficam infelizes. Você está me entendendo? É assim, como se fosse uma montanha-russa. Cristãos, não importa o que acontece ao seu redor, não tem a ver com o que acontece com a sua alegria. Porque você não tem felicidade, você tem alegria. Alegria, alegria, a alegria do Senhor é a sua força. Todo louvor, toda exclamação de alegria, toda atitude de adoração é um eco daquilo que está acontecendo no céu. Eu quero te dizer, Deus vai ter que pegar alguns de vocês e te deixar do lado de fora do portão por um tempo e te orientar a respeito do que acontece lá dentro antes que você esteja pronto para entrar. Glória, aleluia, 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 aleluia. Muito bem. Vai haver uma mudança em sua vida se o Espírito Santo tiver liberdade. E eu vou admitir, nós temos muitos, milhares centenas de milhares que são cheios do Espírito e eles não têm avançado muito. Muito bem. Mas você, olha, sua atitude a respeito do Evangelho vai mudar. Vai mudar completamente. Sua experiência agora se parece com a do livro de Atos, viu? Eu estava em Detroit anos atrás, em um culto, nós estávamos ali, e nós já estivemos em Detroit muitas vezes. E um irmão me ligou em uma manhã, sábado de manhã, e ele era o pastor, eu acredito que era uma igreja congregacional. Pode ser que a denominação seja diferente, mas eu acho que era isso mesmo. Eu não sabia quem ele era, mas ele disse, irmão Swag, a gente tinha conversado por 1 hora, ele disse, a minha igreja está secando, está morrendo. Ninguém vem, ele disse, eles não estão interessados. E se o meu povo tem algo no coração a respeito de Jesus, ele disse, eu nunca vi nada assim. E ele disse, eu me sinto miserável, eu estou pensando em desistir, fechar a minha Bíblia, sair do ministério. E conversamos assim por 1 hora e finalmente eu disse, eu escutei na maioria do tempo, mas eu disse, meu irmão, você precisa do Espírito Santo. Essa é a sua resposta e você precisa de um batismo com o Espírito Santo. Um padre católico chegou para mim e falou, não sei o que vou fazer. O povo só fica em casa assistindo você. Ele disse, eu tinha 6 pessoas na missa. Ontem, 6 pessoas na missa, 6. E ele tinha 3 páginas e eu senti muito mal, mas eu escrevi de volta para ele, eu falei, irmão, você precisa do Espírito Santo. Mas olha, o pastor congregacional jovem disse assim, tá bom, eu tenho 100, ele disse, eu tenho 1 milhão de perguntas, eu não sei o que fazer, eu não sei a resposta sobre o Espírito Santo e eu quero fazer algumas perguntas para você. E eu falei, bem, sábado que vem, às 8 da manhã, se você quiser, venha se encontrar comigo. Aí sábado de manhã eu estava ali e nós estávamos em um cômodo e eu estava fazendo um culto no Brightmoor Tabernacle. A igreja não está mais ali, mas era uma sala de oração bem longa, bem ao lado ali do púlpito. Era muito longa mesmo, devia ser tipo esse púlpito aqui. Era um cômodo de oração e Brightmoor é uma igreja maravilhosa. E eu cheguei ali, eu acho que era 8 horas e ele não apareceu, pelo menos naquela hora. E eu esperei um tempo e eu pensei, bem, eu não acho que ele vai vir. E mais ou menos 8h10 esse homem entra ali e eu olhei para ele e imaginei que fosse o homem. Mas algo estava errado, não, algo estava certo. E ele não veio por aquelas portas, ele gritou entrando ali. E eu me lembro, ele estava dizendo, glória a Deus, aleluia. E olha, isso não é um pastor congregacional. E ele dançava perto de mim, desceu naquele cômodo grande, com os braços levantados, e eu estava ali olhando para ele.
Eu não sabia quem ele era, eu deduzi que ele era a pessoa que eu ia encontrar, e eu também deduzi o que já tinha acontecido. E alguns minutos depois, eu comecei a louvar a Deus com ele, me juntei a ele, e alguns minutos depois ele disse: irmão Sueger, me desculpe. Eu perguntei por quê, e ele disse: me desculpe, eu não pude esperar. Nessa manhã, às 4 da manhã, Jesus me batizou no Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, ele disse, eu nunca me senti tão feliz. Ele disse, eu não aguentava mais. Ele disse, a minha esposa e eu falamos, vamos orar a noite inteira, se tivermos que fazer isso. Mas ele disse, Jimmy Swaggart, não sabíamos como orar. Olha, isso é um pastor falando isso. Nos ajoelhamos do lado da cama, e ele disse assim, Jesus Cristo, ele disse, eu quero o Espírito Santo, e eu não sei como pedir fora isso. E depois de 2 ou 3 minutos, ele começou a orar pelos missionários. E ele terminou e a esposa dele começou. E ela orou por um pouco, e isso continuou por 1 hora, e eles não tinham mais o que orar. Não tinha mais razões para orar. E então eles quase dormiram, e já era 11 horas da noite naquela hora. E eles se levantavam, bebiam café, se ajoelhavam e oravam a mesma coisa, vez após vez. Não sabiam o que fazer. Mais ou menos 3:30 da manhã, eles pensavam, sabe, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E ela então foi fazer mais uma jarrinha de café, ele me disse. E ela está de pé ali perto do fogão com aquele bule de café, e ela está com as mãos no bule, quando de repente, sem explicar, naquela mulher, esposa do pastor congregacional, o Espírito Santo veio. E ela estava com o bule na mão, e ele falou, o café espirrou no teto inteiro. Aleluia, glória. Ele disse, ela começou a orar em outras línguas e correu até o quarto orando em outras línguas, e quando ela chegou no quarto, eu sabia que ela tinha, e veio sobre mim também. E eu recebi e comecei a orar em línguas. Ele disse, me desculpe, irmão Swaggart, eu, não podia esperar. Muito bem, ele me ligou de novo, ele começou a vir aos cultos. E ele me ligou mais ou menos 1 semana depois. O culto durou semanas e semanas, daquele avivamento ali em Brightmoor. E ele disse, irmão Swaggart, eu tenho um problema. E eu falei, geralmente isso acontece quando você é cheio do Espírito Santo. E ele disse, o meu sogro que mora em outra cidade, ligamos para ele e falamos, pai, nós acabamos de receber o Espírito Santo. E ele disse, irmão Swaggart, ele ficou silencioso naquele telefonema. E finalmente ele perguntou, esse é do tipo que ora em línguas? E ele disse, pai, é esse sim. E ele falou, oh meu Deus, você está envolvido nisso. Filho, eu vou pegar o primeiro avião pela manhã e vou, ligar para minha outra filha, nenhum de vocês não assinem nada. E ele disse, então ele me perguntou como eu recebi. Eu disse a ele que você era instrumental e ele quer conhecer você. Ele disse, eu posso levá-lo? Eu falei, vem aqui. No próximo sábado de manhã, eu estava na igreja no tempo estipulado e eu vi ele entrar. O jovem,
estava atrás um pouco, estava sorrindo, e o sogro dele estava à sua frente, e o sogro dele tinha, sabe, muitos livros debaixo do seu braço. E eu via ele veio marchando ali naquele corredorzinho, sabe, com todos aqueles livros gigantescos debaixo do braço, e ele ia me consertar com os livros. Aí eu vi ele chegando e eu disse assim: Senhor, o que eu vou fazer com ele? E eu sabia, ele era fundamentalista. Eu falei: o que eu vou fazer com ele? E o Espírito Santo disse assim: ame a ele, ame-o. E ele marchou até ali como um soldado, colocou todos os seus livros ali na primeira fileira do Brian Moore, e chegou e disse assim: o meu nome é tal. E eu fui e dei um abraço nele. E deixou ele morrendo de medo. Eu sabia o que estava acontecendo na sua cabeça. Ele pensava: meu Deus, um deles tem os dois braços em volta de mim. O que é que o que é que vai acontecer agora? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu sabia o que ele estava pensando. E eu orei por ele. Enquanto eu estava orando por ele, ele começou a chorar. As lágrimas rolavam no seu rosto. E ele ficou ali. Olha, Jesus ia ter enchido ele com o Espírito Santo bem ali, se não fosse por toda aquela religiosidade que estava dentro dele, que alguns de vocês também têm. E ele começou a mexer naqueles livros e ele disse... E ele, olha, ele não fazia sentido algum. Ele disse: me prove na Bíblia. Bem, isso é a coisa mais simples de se fazer. Eu falei: e Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10. E ele disse: eu odeio Atos. Eu odeio. Me prove no Velho Testamento. E eu abri até Isaías. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, a qual disse: este é o descanso, daí descanso ao descansado. Eu me lembro que ele caiu diante do altar e disse: oh meu Deus, isso está no Antigo Testamento também. Ele se prostrou. Eu me assentei ao lado dele, disse que o amávamos e falei: olha, o seu genro acabou de ser preparado para pregar. Ele disse: irmão Swagger já tem todo o diploma disponível. E eu falei: eu sei, mas ele acabou de receber o diploma certo uma semana atrás. Aleluia! Ele disse: bem, eu tenho que admitir. Eu odeio admitir, mas eu vou admitir. Antes dele receber o que você chama de Espírito Santo e orar em outras línguas, ele era o pregador mais morto que eu já tinha escutado na minha vida inteira. Ele disse: ontem à noite eu escutei ele pregando e algo aconteceu com ele. Ele é como se fosse um outro homem, flui como se fosse um rio da sua alma. Vai haver uma mudança. E por último, sem o Espírito Santo, suas obras que você faz para o Senhor supostamente vão ser feitas pelo homem e não pelo Espírito. Você me ouviu? Que tipo de obra você está fazendo? Jesus disse em São João 14: essas obras vocês farão e obras maiores do que essas farão, porque eu estou indo para o Pai. Muito bem, que tipo de obras você está fazendo? Me escute, você aí pela televisão, você está salvo, que tipo de obras você está fazendo pelo Senhor? Eu estou pronto para dizer algo que é meio tenso, mas é verdade. Então vou dizer, muito bem. Se você notar, quando você é salvo,
e você não recebe mais o Espírito Santo, a maioria da sua obra não é para Jesus, vai ser para a sua denominação. Você me ouviu? Me ouviu? Você quer que todos sejam batistas? Me ouviu? Você quer que todos sejam da Assembleia de Deus? Você quer que... E você pode receber o Espírito Santo, e se você parar e não continuar, a sua obra vai ser para a sua denominação. Agora eu quero declarar o seguinte: eu sou das Assembleias de Deus, eu amo a comunhão que eu tenho com eles, mas eu não trabalho para as Assembleias de Deus. Existem algumas cidades que eu não vou enviar. Eu não envio pessoas para a igreja da Assembleia de Deus, porque os que estão ali estão mortos. Eu não estou, olha, eu amo o meu movimento, a minha comunhão, mas eu não estou trabalhando para uma denominação, eu estou fazendo a obra dele. A obra dele. E eu quero que você entre em uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o poder de Deus é verdadeiro, não importa se é a Assembleia de Deus, ou a Igreja de Deus, ou do Nazareno, ou Batista, ou Quadrangular, não importa o que seja. Vocês estão me entendendo hoje? Eu estou tentando fazer a obra dele, você então vai começar a fazer a obra dele. Você está ouvindo? Não a obra da sua denominação, agora pode abençoar a sua denominação e os ajudá-los, mas eu não estou falando disso, espero que você entenda o que eu estou dizendo. Mas a sua submissão vai mudar. Entendeu? Você ainda ama a sua igreja, eu não quero dizer que você vai abandonar, sair, não é isso que eu estou falando, alguns fizeram isso, e alguns de vocês devem fazer isso. Você está ligado a um cadáver. Ah, isso é muito bom, então vou repetir. O pastor de algum de vocês está ungido com formol. Senhores, outro dia numa igreja um homem morreu mesmo, faleceu. Caiu e morreu no meio do culto. Morto. Chamaram os paramédicos e colocaram metade da igreja na ambulância antes de encontrar que tinha morrido. Você não tem a menor ideia o tanto de crítica que vem sobre mim quando eu falo para os católicos e para os batistas para saírem das igrejas mortas, e eu falo para os da Assembleia de Deus para saírem das igrejas que são mortas. Eu prefiro que você tenha avivamento naquela igreja e que tivesse um avivamento, pegasse fogo por Deus. É isso que eu queria ver e o que Deus queria fazer, mas se isso não vai acontecer, encontre uma onde Deus está se movendo, nem que seja debaixo de uma árvore. Ah, eu tenho que parar aqui, se eu pudesse te fazer ver, se eu pudesse te fazer entender. Minha avó foi a primeira em nossa família que veio a ter essa experiência com o Espírito Santo. Oh, dia feliz. Veio para revolucionar nossas vidas para sempre. Nunca mais seríamos os mesmos. Eu era um garotinho de 8 anos de idade, mas quando ela recebeu o Espírito Santo, transformou ela instantaneamente de uma maneira gloriosa. E ela voltou, e o meu pai, o filho dela, e ela voltou, e a minha mãe e o meu pai pensaram que ela tinha ficado louca. Eles iam para a mesma igreja, todos estavam na mesma pequena Assembleia de Deus,
todos salvos, e a minha mãe e meu pai eram salvos, mas pensavam que a minha avó estava louca. Eles pensavam que ela estava jogando pedra na luga e que o elevador dela não chegava no topo. Meu pai me proibiu de ir até a casa dela, visitá-la. Ele literalmente disse assim: se você for até ali, eu vou te bater. E não venha. Aquilo era durante o verão, que não tinha aula. E ele falou: não volte ali, que eu não saía da casa dela. E eu escutava ela contar como Jesus encheu ela com o Espírito Santo. E quando você entende um pouco do que eu estou falando, você me ouviu? Quando você entende o que eu estou falando, você nunca está satisfeito com outra coisa. Eu sabia que ele estava falando sério. Eu ainda posso ver a cena ali na varanda da frente. Era uma varanda cercada na frente de casa. Naqueles dias era comum, hoje não tem muito disso, mas era uma varandinha cercada e era 8 da manhã. E eu saí daquela porta e eu estava indo até a casa da minha avó, que eu chamava ela de Nani. Estava indo na casa da Nani. Ele sabia e me segurou desse jeito. E eu sabia que ele estava falando sério. Ele não era um desses. Ele estava falando sério. E ele me puxou e falou: onde é que você está indo, menina? E eu inventei uma desculpa, porque eu não queria falar. Ele já tinha me mandado, falou: não volta lá não. Ela vai encher sua cabeça desse negócio. Esse negócio de ficar falando em língua. Olha, eu sei de onde vocês vêm, eu entendo. E ele disse: se você voltar lá outra vez, ele falou, eu vou tirar o meu cinto. E quando eu acabar de bater em você, você nunca mais vai querer ver a sua avó de novo. Eu falei: tudo bem. Ele entrou para casa e ele sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que ele ia me bater. Ele não bateu, mas eu sabia que ele ia. Mas eu segui para a casa da avó. Sabe por quê? Eu fui direto para a casa dela, o mais rápido que eu conseguia correr. Entrei na sala dela, como eu tinha feito no dia antes, e no dia antes, e no dia antes, e no dia antes, e um dia antes. E eu puxava a manga dela e falava: Nani, que era o nome dela, eu quero que você me diga como Jesus te encheu com o Espírito Santo. E ela já tinha me contado umas 20 vezes. E eu sabia palavra por palavra. Eu sabia o que ela ia dizer. Ela me falava 3 vezes por dia. Essa é a razão pela qual ele falou que ia me bater, porque eu ia ali 3 vezes por dia. Eu tinha 8 anos de idade, eu ia 8 da manhã, 1 da tarde e mais ou menos 6 horas da tarde. E eu fazia a mesma coisa. E ela me contava a mesma história, como Jesus encheu ela do Espírito Santo. Eu já sabia da história. Eu contava melhor do que ela. Eu sabia como ela ia começar. Eu sabia exatamente a palavra que ela ia usar, mas sabe por que eu fazia isso? Eu tinha 8 anos de idade, mas eu tinha mais percepção espiritual do que alguns de vocês teólogos aí. Sabe por quê? E eu me assentava no chão. Eu não consigo fazer como antes, mas eu me assentava ali e cruzava as pernas. Ela se assentava em uma cadeira e eu ficava olhando para ela. E ela fazia uma xícara de chá quente, tomava um pouquinho e não encostava mais naquilo, porque ela ficava empolgada contando como Jesus encheu ela com o Espírito Santo. E eu me assentava ali esperando. Eu tinha 8 anos de idade, não sabia nada de teologia, nada disso, mas eu sabia o que estava por vir. Quando ela chegava na parte, quando o Senhor encheu ela com o Espírito, eu sabia como ela ia contar, eu sabia as palavras que ela ia usar. Mas eu também sabia de outra coisa, que quando ela chegava naquela parte, o poder de Deus via sobre ela toda vez. E toda vez ela jogava a sua mão para o alto assim. Uma dancinha da igreja de Deus. Ela fez isso até Jesus chamar ela para o céu. Ela jogava o bracinho para trás e começava a orar em línguas. E todas as vezes que vinha sobre ela, e parecia que vinha sobre mim depois. Aleluia! Eu ficava todo arrepiado nos braços. E a raiz do meu cabelo ficava tremendo. Eu sentia o poder de Deus.
E eu ficava sentado ali e eu dizia: eu quero isso para mim. Eu quero o que você tem, eu quero o que você tem. E alguns dias depois ele me deu o que ela tinha. Aleluia! 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 Eu não estou falando de algo insignificante, eu estou falando de uma experiência que vai revolucionar e transformar a sua vida. O batismo no Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu estou tão faminto pelo Senhor. Eu estou cansado da carne. Eu estou tão cansado, Deus, das tentativas dos homens. Que esse rio venha fluir em mim hoje. Que ele venha fluir na África. Oh, Deus, venha enchê-los com o teu Espírito. Que ele venha fluir na Europa, na América Central e América do Sul, nas Filipinas, na Ásia, nas ilhas do oceano. O Senhor disse: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derrame, ó Senhor. Nossas igrejas estão mortas, nossos pregadores estão mortos, o nosso povo está morrendo de sede espiritual. Oh, Deus, venha dar essa água da vida. Meu Deus, se mova nesse lugar. Eu peço em nome de Jesus. Sua cabeça está baixa, seus olhos fechados. Quantos aqui nesse lugar, nesse domingo à tarde, dizem: Jimmy Swaggart, sou salvo? Eu sei que estou salvo. Eu sei que eu nasci de novo, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, na evidência de orar em outras línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levante sua mão. Nesse lugar aqui, levante sua mão. Eu quero ver, eu não vou te envergonhar, eu quero ver suas mãos. Obrigado, eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Se coloque de pé. Louvado seja Deus. Me escute com cuidado. Eu quero que todos estejam pensando em Jesus. Todos os seus pensamentos estejam direcionados a Jesus agora. Não permita que a sua mente se afaste daqui. Concentre-se em Deus. Deus vai fazer grandes coisas entre vocês hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que todos agora que levantaram as mãos, desde lá do alto até aqui no meio, em todo esse auditório, se você levantou a sua mão, eu quero que você venha e fique de pé aqui. Venha nesse momento enquanto eles cantam. There is a fountain.
quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês, lá atrás, até aqui na frente. Vocês que estão lá atrás pensam assim, se eu tivesse aí na frente ia ser melhor. Não ia não, não ia não. Porque ele está onde você está. Eu não sou o que batiza, eles não são o que batiza. Jesus Cristo é o que batiza no Espírito Santo. E eu quero que você olhe para mim rapidamente. A salvação é o maior dom que Deus tem para o mundo. O Espírito Santo é o maior dom que Deus tem para a igreja. Em segundo lugar, nós ensinamos, sem exceção, que todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas, no momento que são cheios, como o Espírito de Deus nos dá capacidade, sem exceção. Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Atos 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles e ouvimos todos eles orando em língua e profetizando. Atos 19, quando Paulo explicou para eles, ele impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, oraram em línguas e profetizaram, sem exceção. Acreditamos que você vai orar em línguas. Em segundo lugar, línguas não é ficar enrolando a língua, inventando algumas línguas estranhas. Orar em língua é falar uma língua conhecida em algum lugar do mundo, mas não por você que está falando. Entenda isso. Soa estranho, mas eu vou ser rápido. Um irmão na Califórnia, muito rico, tinha sido salvo através desse ministério pela televisão e agora queria o Espírito Santo. E em um culto que estávamos na Califórnia, eu e a Francis estávamos jantando depois do culto com a sua esposa, sem ser cheios. E ele disse: irmão Swagger, eu estou confuso, eu não entendo. Eu escutei alguém orando em língua perto de mim, que era o som mais estranho que eu já ouvi. É disso que você está falando? Eu falei: eu não sei porque eu não ouvi. O restaurante estava cheio de gente e uma mulher que devia ter 85 anos de idade se levantou na mesa ao lado e disse: irmão Swagger, me perdoe, mas eu escutei a sua conversa com esse senhor. Eu estava ali naquela tarde e eu sou uma missionária. E ela disse: eu estou aposentada agora, mas eu passei muitos anos na África. E ela disse: eu estava de joelhos perto do irmão, que esse irmão está falando, quando ele começou a orar em outras línguas, batizado pelo Espírito Santo. Eu conheci a língua que ele estava falando. Eu escutei sendo falado, eu sei o que ele estava dizendo. Ele estava agradecendo a Deus por Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Algumas semanas depois, aquele senhor e a esposa dele receberam o Espírito Santo. Então, uma língua que alguém conhece. E quais os requerimentos para ser cheio? Só existe um. Só existe um requerimento para ser cheio do Espírito. Isso é ser salvo. Você pode ter todos os tipos de problemas, fraquezas, erros, problemas. Você pode estar de pé aqui pensando: eu nem sei se eu vou conseguir vencer. Você está com muitos desejos que não são de Deus. Você não consegue parar de fumar e várias outras coisas que eu posso mencionar. E o diabo te disse: você está perdendo seu tempo aqui. Você é tão ruim que Jesus nunca ia te dar o Espírito Santo. Satanás é um mentiroso, você é aquele que precisa do Espírito. Aleluia! E você vai receber. Você quer dizer que ele vai vir à minha vida se eu ainda estiver fumando cigarro? Eu odeio eles, irmão Swagger, mas eu não consigo largar. É exatamente para isso que ele vai vir à tua vida. Ele está vindo na sua vida para te dar poder para vencer o diabo, a carne e o mundo e todo o inferno. Então o único requerimento é ser salvo. Depois, só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. Só duas coisas. A primeira é a falta de fé. Falta de fé, falta de fé, falta de fé. Se você está aqui e você não acredita, você falou: eu só vou ver o que vai acontecer, você não vai receber nada. Mas se você tiver fé, ele nos diz: acredite em mim. É só isso que ele pede quando o pecador vem. Nada em minhas mãos eu trago, somente acredito na cruz. Ele diz: creia em mim, creia em mim. Aleluia, creia em mim, creia em mim. É só isso que ele está te pedindo para fazer, creia nele.
E em segundo lugar, se entregue. Se entregue. Agora, esse é o maior problema. Temos pessoas em igrejas pentecostais que têm buscado o Espírito Santo faz 50 anos, porque eles não sabem como se entregar. Sabe, não há nada na Bíblia que te diz para buscar o Espírito Santo. Apenas diz, você tem que receber o Espírito Santo. Você não veio aqui buscá-lo. Você está dizendo então, você não acredita em buscar a Deus? Eu busco a Deus todos os dias da minha vida. Mas você não busca a Deus por um presente? Ou então não ia ser um presente. E o Espírito Santo é um presente. E você vai receber o presente, o dom do Espírito Santo. Você vai receber, você vai ser cheio e orar em línguas daqui a alguns segundos, se você acreditar. Eu vou te dizer como. Dentro de você, desde lá de trás até aqui na frente, dentro de você, dentro do seu coração. Veja bem, o Espírito Santo está aí, mas ele quer te imergir. Deus quer que você seja cheio, Deus quer te batizar. Ele quer. Dentro de você, quando orarmos e você acreditar, você vai sentir palavras, frases que geralmente você não conhece e que não é inglês ou algum termo que você aprendeu. Você vai sentir, você vai escutar, chame do que quiser. Esse é o Espírito Santo te dando a capacidade. Ele não vai te forçar a orar em línguas, ele não vai controlar sua língua e te forçar, e é isso que faz com que as pessoas tenham problemas. Eles pensam que ele vai forçá-los, que ele vai obrigá-los. Ele nunca faz isso. Ele vai dar a capacidade, então é você quem tem que falar. Me ouviu? Ele vai te dar a capacidade e é você que começa a falar. Fale aquilo que você escutar dentro de você. Muito bem. Ele vai dar a você. Agora, e tudo que você tem que fazer é receber. Veja bem, tá vendo essa nota de $1 aqui? Se eu segurar essa nota de $1 e te der, o que é que você vai fazer com ela? Receba, só isso que você tem que fazer. Ele vai te dar o Espírito Santo. Tudo que você tem que fazer é receber. Louvado seja Deus. Agora coloca esse $1 aí no seu bolso e vai gastar do jeito que você quiser. É meu presente para você. É seu. Não vem escrever uma carta e falar, você realmente quis dar a mim? Eu posso ficar com ele para mim? Eu estou te falando agora que é seu. Todos aqui estão ouvindo. A palavra de Deus diz, você vai receber o dom do Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos e levante suas mãos. Pai, e quando eu te pedir para impor as mãos sobre eles, faça isso só quando eu pedir. E quando eu falar imponha as mãos, imponha sobre 8 ou 10. Porque são poucos de vocês aqui, muitos querem ser cheios. Imponha as mãos sobre eles orando em língua. E quando eu te pedir, não comece a orar em inglês. Não comece a pedir algo que ele já prometeu a você. Você vai sentir dentro de você, comece a falar. Está sobre você agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer grandes coisas nesse Coliseu nessa noite. Eu sei que o Senhor vai. Centenas, centenas de centenas, mais de 1000 vão ser instantaneamente, milagrosamente, maravilhosamente batizados no Espírito Santo e no fogo. No poderoso nome de Jesus, algo que já foi comprado no Calvário, comprado com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, receba agora o dom do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia.